Vamos iniciar agora o capítulo 3, onde nós vamos estudar a estrutura dos alcenos, a sua nomenclatura e também vamos fazer uma introdução à reatividade das moléculas e também falar um pouco de termodinâmica e cinética química que nos interessa aqui na química orgânica. Então, esse primeiro tópico nós vamos fazer a apresentação dos alcenos para vocês e depois nós vamos tratar da nomenclatura de alcenos. Bom, alcenos são hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênio em sua estrutura, que contém ligações duplas entre carbonos. Pode ter uma ligação dupla entre carbonos, podem ter duas, como aparece em alguns substâncias encontrados em produtos naturais, como por exemplo o limoneno, que é encontrado em óleo de limão, de laranja, o beta-filandreno, que é encontrado em óleo de eucalipto, né? Isso aqui são óleos essenciais, encontrados em óleos essenciais, que são conhecidos como monoterpenos, né? Os monoterpenos são caracterizados por ter estruturas com número múltiplos de 5 carbonos. Então aqui nós temos 10 carbonos nessa estrutura, 10 carbonos nessa estrutura, então eles são classificados como monoterpenos. Aqui mostra também um atrativo sexual da alga marrom, onde você está vendo que existem ligações duplas aqui nessas estruturas. Ou seja, na natureza é bastante comum substâncias apresentarem ligações duplas entre carbonos, certo? Aqui nós temos outros dois exemplos, o atrativo sexual da mosca que nós encontramos em casa, que é a Musca alura, e você tem aqui um hidrocarboneto de cadeia carbônica enorme e que tem uma ligação dupla nessa cadeia carbônica. E aqui você tem um outro tipo de terpeno, ele é classificado aqui como sesquiterpeno, porque ele apresenta 15 carbonos, certo? E ele tem várias ligações duplas entre carbonos em sua molécula. É encontrado essa substância na casca de maçã. Os alcenos, então, nós podemos definir a fórmula molecular dele e o grau de insaturação, né? Comparativamente com o alcano que nós vimos no capítulo 2, um alcano, a cadeia carbônica, apresenta apenas ligações simples entre carbono, cuja fórmula geral seria CnH2n mais 2, ou seja, isso aqui indica para você o número máximo de hidrogênios que vai existir em relação ao número de carbonos. Então tem que ser o número de dobro de hidrogênio, dobro de carbonos, né, mais 2. Então a fórmula desse alcano é C5H12. Já quando você vai gerar uma ligação pi, que vai ter uma ligação dupla aqui no alqueno, ele passa a ter 2 hidrogênios a menos. Portanto, a fórmula geral de um alceno é CnH2n. Então, o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de carbono, caso você tenha apenas uma ligação pi. Então, para cada ligação pi na estrutura, você deve perder 2 hidrogênios. Então, essa estrutura, a gente fala que a cadeia carbônica ela é insaturada, ou seja, ela não tem o máximo possível de hidrogênios na sua estrutura. E um alqueno, como por exemplo o penteno que está sendo mostrado aqui, ele pode ser um isômero desse ciclo alcano aqui, já que eles têm a mesma forma molecular, né? E nesse caso você perde 2 hidrogênios porque você produziu um ciclo. Então sempre quando você forma também um ciclo, você perde 2 hidrogênios da fórmula geral, tá certo? Então aqui também você tem 5 carbonos e 10 hidrogênios. Caso você tenha um ciclo e ainda uma ligação pi, você tem que perder 2 hidrogênios devido ao ciclo e mais 2 hidrogênios devido à ligação pi. Então essa fórmula geral aqui, CnH2n mais 2, ficaria para essa estrutura sendo uma subtração de menos 4 hidrogênios, o que gera uma fórmula geral de CnH2n, então menos 2. Então você tem 5 carbono, então 5 vezes 2, 10 menos 2, você terá que ter 8 hidrogênios nessa estrutura. Então, essa estrutura do alcano cíclico ela é considerada saturada, porque só tem ligações simples entre carbono. Mas essa estrutura desse ciclo alqueno ela é considerada insaturada, porque existe uma ligação
uma ligação π entre carbonos, tá certo? Bom, se nós tivermos uma fórmula molecular do tipo C8H14, você vê que ela não se encaixa aqui nessa fórmula geral de um alcano. Você tem menos do que o dobro de carbonos mais 2 de átomos de hidrogênio. Então, possivelmente, com a fórmula geral C8H14, ou você terá que desenhar duas ligações duplas, que seria uma ligação, duas ligações π, tá certo? Ou você desenharia uma ligação tripla na estrutura, o que também equivale a duas ligações π. Ou você poderia desenhar um ciclo e uma ligação π, ou ainda uma estrutura com dois anéis. Pessoal, existem várias moléculas que eu posso desenhar com a fórmula C8H14. Aqui está representado apenas algumas das possibilidades, dizendo para você o seguinte, que em relação a essa estrutura aqui, o máximo que você poderia ter de hidrogênio, se você tiver 8 carbonos, seria 8 vezes 2, 16, mais 2, 18. Como você tem 14 hidrogênios, significa que você tem 4 hidrogênios a menos do que o máximo. E como nós vimos no exemplo anterior, toda vez que você forma uma ligação π, você perde 2 hidrogênios. E toda vez que você forma um ciclo, também você perde 2 hidrogênios. Como você perdeu 4 hidrogênios em relação ao máximo que você poderia ter, então todas as fórmulas que você terá que escrever para essa fórmula molecular, ou elas terão duas ligações π, que pode ser feita através de duas ligações duplas ou uma ligação tripla, ou ela terá 2 ciclos, que também vai perder 4 hidrogênios através dos 2 ciclos, ou ela ainda pode ter uma ligação π e um ciclo. Essa ligação π não necessariamente tem que estar dentro do ciclo, ela pode estar aqui nessa região aberta. Então existem vários compostos que você pode desenhar com essa fórmula molecular C8H14. Então toda vez que nós tivermos ligações simples entre carbonos e hidrogênio, nós vamos dizer que essa cadeia carbônica ela é saturada. E quando nós tivermos ligações π, sendo ela dupla ou tripla, nós vamos dizer que a cadeia carbônica ela é insaturada. Agora nós vamos partir para a nomenclatura de alcenos. O alceno mais simples que nós temos é este. Pela nomenclatura oficial, você segue a regra. 2 carbonos, et. Ligação dupla, você tem que colocar um infixo en e termina com O. Então o nome em português é eteno para essa molécula. Esse nome comum é o nome usual, que é chamado de etileno. Então essa é a estrutura do etileno. Aqui, quando você tem 3 carbonos, a ligação dupla pode estar entre esses dois ou esses dois, que vai dar no mesmo. Então você tem 3 carbonos, prop, ligação dupla en e terminação O, essa é a estrutura do propeno, que também tem um nome usual de propileno. Quando você tem uma estrutura cíclica com uma ligação π, então você agora passa a ter um ciclo alceno. Então, para dar o nome, é semelhante como nós demos o nome para alcanos cíclicos. Primeiro você tem que escrever esse prefixo ciclo. Se tem 5 carbonos é pente, tem uma ligação dupla en e terminação O, então é o ciclopenteno. Se você tem 6 carbonos, então é o ciclo X de 6 carbonos, que você pode remover esse H aqui escrevendo em português. Ligação dupla en, terminação O, é o ciclo hexeno. Aqui mostra a estrutura simples, que você não precisa numerar a cadeia carbônica, então esses nomes são bastante fáceis de você aplicar a regra. Agora, quando você tem uma cadeia carbônica maior, você deve seguir algumas regras. Então a cadeia contínua mais longa, ela deve conter o grupo funcional. Então quando você for escolher a cadeia principal, você deve escolher a cadeia carbônica mais longa, aquela que, e nessa cadeia carbônica mais longa, obrigatoriamente tem que ter a ligação dupla entre carbonos, que é isso que vai caracterizar os alcenos. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Quando você tinha 3 carbonos, não era necessário numerar, porque você teria que começar a numerar da extremidade mais próxima da dupla, porque ela é mais importante. A ligação dupla, a insaturação, ela é mais importante do que um substituinte, né? Como nós vimos lá no capítulo 2. Então aqui, tanto faz, se eu colocar a dupla desse lado, começa numerando daqui, 1, 2.
Se eu colocasse a dupla aqui, teria que começar daqui 1, 2, então daria a mesma molécula. Já aqui, quando eu tenho 4 carbonos, ou essa ligação dupla está na extremidade ou ela está no meio. Então eu tenho que começar a numerar da extremidade mais próxima da dupla, então aqui. 1, 2, 3, 4. Essa molécula tem o nome então como but1-eno. O correto é colocar esse número 1 aqui no meio. Então, but, 4 carbonos, na posição 1 tem a ligação dupla N, termina com O. É o but1-eno. Caso essa ligação dupla venha para o meio, aqui tanto faz, numerando desse lado ou deste lado, vai dar os mesmos menores números que seria o número 2. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o but2-eno. Você sempre coloca o menor número para representar a posição da ligação dupla, correto? Então, esse é o but2-eno, que é uma molécula diferente dessa. Agora, caso você tenha 6 carbonos igual a essa estrutura e a ligação dupla está nessa posição, você numera mais próximo a ela para dar menor número para ela. Então você tem o hex2-eno, é o nome dessa estrutura. Olha, essa estrutura aqui, você tem a maior sequência de carbonos aqui na forma linear. Só que se você escolher essa maior sequência de carbono, a ligação dupla não vai estar contemplada nessa maior sequência de carbono. Então é importante que a ligação dupla pertença à cadeia principal. Portanto, a cadeia principal deve começar daqui, tá certo? E vai direcionar para o lado que fornece o maior número de carbono. Então agora você tem um grupo propil como substituinte. Numerando aqui 1, 2, você tem então o nome 2-propil hex1-eno, que o número 1 deve ser colocado aqui antes do infixo N. Bom, a segunda regra aqui, o nome do substituinte é citado antes junto com o número de posição. Bom, isso nós já fizemos no exemplo anterior, né? Mas aqui para comparar, quando você numera para cá, 1, 2, o substituinte está na posição 2. Quando numera para cá, 1, 2, a ligação dupla, a insaturação está na posição 2. Como eu tinha dito antes, é mais importante dar menor número para a insaturação do que para o substituinte. Ou seja, a insaturação ela tem maior prioridade do que o substituinte. Então, o correto é numerar dessa posição para cá. Então, você cita o substituinte precedido de sua posição, 4-metil, pente-2-eno. Bom, aqui essa cadeia carbônica, ela vai ter a maior sequência de carbono se você subir aqui, tá certo? Então, não é essa estrutura linear aqui que vai fornecer o maior número de carbonos para você. Então, você tem essa estrutura aqui, a ligação dupla pertence à cadeia principal, está tudo correto. Numera da extremidade que vai fornecer menor número para a ligação dupla, e aí você tem essa sequência de números. Cita então o substituinte 3-metil, são 7 carbonos, hept3-eno, certo? Já essa estrutura aqui, você tem uma molécula que tem uma cadeia carbônica heterogênea, tem um oxigênio dividindo a cadeia carbônica. A cadeia carbônica principal, ela tem que ser o lado que tem maior número de carbonos. Mas se você escolher esse lado aqui, que tem 5 carbonos, seria o maior número de carbonos, ela não estaria correta, porque o mais importante para você é a ligação dupla. Então, mesmo que aqui deste lado tenha menos carbonos, esse lado é o mais importante, ele vai gerar a cadeia principal, porque é lá que se encontra a ligação dupla. E isso aqui, então, é considerado um substituinte. Como nós vimos na nomenclatura de éter, o substituinte com 5 carbonos chama-se pentil. Mas quando tem o oxigênio ligado nele, você troca a terminação IU por ox, então fica pentox. Quando você vai numerar essa cadeia aqui, principal, lembra que isso aqui é um substituinte, ele não tem prioridade sobre a ligação dupla, né? Então você coloca aqui a numeração a partir dessa extremidade. 1, 2, 3, 4. Então o nome do composto fica sendo 4. Pentox, but1-eno, que é a posição da ligação dupla. Você deve citar os substituintes em ordem alfabética, caso você tenha mais do que um substituinte. Nesse primeiro exemplo, você tem a ligação dupla, né, mais próxima dessa extremidade, então você vai começar a numerar daqui. Na posição 3 existe um substituinte metil, na posição 6 também existe um substituinte metil. Então você deve colocar um prefixo quantitativo que indica o número de substituintes que são iguais. Então, citando a posição deles, 3,6 de metil, oct
3eno, colocando o número 3 aqui no meio. Esse outro exemplo, você tem substituintes diferentes, bromo e cloro. Lembrando que os halogênios são considerados substituintes quando a gente usa a regra oficial da IUPAC. Então você numera da extremidade mais próxima da ligação π, né, da ligação dupla. Então você tem o cloro na posição 4 e o bromo na posição 5. Só que você tem que citar os substituintes em ordem alfabética. Então por isso que é 5 o bromo, 4 o cloro, hept, 1 eno. Tá certo? Na quarta regra ela fala, se o mesmo número para o sufixo do grupo funcional, ou seja, da dupla, no alceno for obtido para ambas as direções, o nome correto é o nome que contém o menor número para o substituinte. Bom, isso se aplica nesse caso. Se eu numero aqui 1, 2, 3, 4, a dupla está na posição 4. 1, 2, 3, 4, a dupla está na posição 4. Então, para a dupla, tanto faz. Então, agora eu vou dar prioridade ao substituinte, já que para a dupla, tanto faz. Então, o correto é numerar dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cita o composto. 2,5 dimetil oct 4eno. Aqui é a mesma coisa. A ligação dupla está 1, 2, 3 nessa posição, 1, 2, 3 nessa posição. Então, para a dupla, tanto faz. Então, vou dar prioridade para os substituintes. O bromo não ganha do CH3, não. Eles são substituintes. Tem que dar o menor número para eles. Mas se eu começar a numerar aqui 1, 2, o bromo vai para o 2. Se eu começar 1, 2, 3, o metil está no 3. Então, o bromo só ganhou porque o número dele é o menor. Então, a gente numera corretamente dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome do composto é 2-bromo, 4-metil, hex, 3-eno. Lembrando que esse H pode ser removido quando você escreve em português. Na quinta regra, em alcenos cíclicos, um número não é necessário para denotar a posição do grupo funcional. Mas olha só, é importantíssimo, né? Você não precisa indicar, se você só tem uma ligação dupla, você não precisa indicar a posição dela. Mas é importante que a dupla tem que estar entre os números 1 e 2. Eu não posso numerar 1, 2 para cá, tá certo? A dupla tem que estar entre os números 1 e 2 quando você tem um ciclo. Então, 1, 2, 3, o nome do composto é 3-etil ciclopenteno. Não precisa indicar a posição do número 1. Aqui, novamente, a dupla tem que estar 1, 2. Nesse caso, numerar nesse sentido ou no sentido contrário, daria no mesmo, substituinte estariam na posição 4 e 5. Então o nome seria 4,5 dimetil ciclo hexeno. Esse H também pode ser removido. Aqui você teria que numerar 1, 2, 3, 4, porque aí você vai dar o menor número para os substituintes. Se você vier ao lado contrário, os números vão ficar maiores aqui. Então 1, 2, 3, 4, você tem 4-etil, 3-metil, ciclo hexeno. Analisando outros exemplos. Aqui ó, você vai pensar, vou numerar 1, 2, porque fica 2, 3, né? Só que 2, 3 forma a sequência 23. O correto aqui é você numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que você teria a sequência 1, 6, que formaria o número 16, que vai ser menor. Então atenção com esse exemplo aqui. Então o nome seria 1,6 de cloro ciclo hexeno. Aqui da mesma maneira, eu vou começar o número 1 aqui, né, para dar menor número para esse substituinte. 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem um 5-etil, um metil, ciclo hexeno. Tá certo? Ambas as direções levam ao mesmo número para o sufixo grupo funcional. Então nós já mostramos alguns exemplos aqui, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4 para dupla, 1, 2, 3, 4 para dupla. Quando isso acontece, você deve dar prioridade aos substituintes. Então, nesse caso, 1, 2 para o bromo a 1, 2 para o metil. Opa, ficou igual. Se não existisse esse substituinte, você daria prioridade para o bromo, porque ele é citado primeiro na ordem alfabética. Mas como existe esse substituinte e ele está próximo do bromo, o correto então é você começar a numerar dessa extremidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nome do composto é 2-bromo, 4-etil, 7-metil, oct 4eno. Quando você tem um composto cíclico, a dupla tem que estar entre o número 1 e 2. 1, 2, 3 para o cloro. 1, 2, 3 para o bromo. Bom, para o cloro e para o bromo tanto faz. Então quem desempata é o CH3. Então, girando para esse lado, você vai dar menor número para o CH3.
Então o correto é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o nome do composto é citar os substituintes em ordem alfabética, que é 6-bromo, 3-cloro, 4-metil, ciclo hexeno. Nós também temos nomenclaturas especiais quando a gente trabalha com alcenos. Isso é muito importante porque essas posições vão ser citadas ao longo do estudo da química orgânica. Então, quando você tem ligação dupla entre carbonos, esses carbonos eles têm uma hibridação sp2, tá certo? Os carbonos que pertencem à dupla, eles são chamados de carbonos vinílicos. Já os carbonos que são vizinhos à dupla, eles são chamados de carbonos alílicos. Aqui saiu errado, o nome aqui é alílico, não alélico, isso aqui não existe, tá certo? São carbonos alílicos. Então nós podemos ter um substituinte chamado de vinil, quando está faltando a ligação justamente no carbono que está formando a dupla. E esse substituinte vinil ele tem que ter essa estrutura apenas com 2 carbonos. Caso você tenha uma estrutura com 3 carbonos, você tem aqui faltando a ligação no carbono sp3, que é o vizinho da dupla, e tem 3 carbonos, este substituinte tem o nome de alil. O substituinte vinil e alil é importante que vocês lembrem desse nome. Então, por exemplo, essa substância aqui eu poderia dar o nome para ela de cloro, 2 carbonos, et, ligação dupla em, terminação O, é o cloroetano pela regra oficial. Mas pela regra usual, de nome comum, que você cita o substituinte, isso pode ser chamado de cloreto de vinila. Aqui eu posso dar o nome pela regra oficial, numerando a ligação dupla 1, 2, 3. Aqui eu sou obrigado a numerar, porque existe um substituinte ligado nessa molécula, e a ligação dupla é mais importante do que o bromo. Então por isso que o composto, numerando aqui, 1, 2, 3, o nome dele é 3-bromo-propeno. Tá certo? O número da ligação dupla não foi colocado aqui, que só poderia estar na posição 1. Bom, e o nome desse composto é chamado de brometo de alila, que o nome desse substituinte chama-se alil. Então essa é a nomenclatura usual. Então nós terminamos essa aula, hoje nós começamos a falar no capítulo 3 de alcenos.